Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos aqui para mais uma videoaula, a nossa 16ª videoaula. E hoje estamos trazendo um tema muito pertinente, muito legal, muito discutido e cobrado nas questões de concursos dos vestibulares, que é justamente sobre o olho humano e as anomalias da visão. Então, nós vamos hoje nos dedicar a dialogar sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho da estrutura do olho humano, do globo ocular. Vamos falar das principais anomalias da visão. E eu quero sugerir para vocês, como atividade de casa, o exercício do livro de vocês, da página 254, as questões 1, 2 e 3, para fortalecer aí a parte teórica. Então vamos juntos navegar nesse mundo da física com mais essa videoaula. Queridos, o olho humano ele se comporta como um instrumento óptico mais perfeito que existe. Na verdade, o olho humano ele é um órgão, um sentido, e ele está relacionado à captação das imagens através da percepção da luz. Então, a gente observa nessa figura aqui a perfeição de um globo ocular. Então, vamos analisar aqui mais detalhadamente como se forma e como se estrutura o globo ocular nos seres humanos. Esse órgão tão perfeito. Então, nós temos aqui uma estrutura interna dos olhos. Nós temos aqui a íris. Eu vou já detalhar qual é a função de cada parte que compõe a estrutura do globo ocular. Nós temos a córnea. Visualizem, nós temos aí a pupila, a esclerótica, a coroide, a retina, os nervos ópticos, certo? Então, dentro dessa estrutura aqui, vamos ver a funcionalidade de cada um desses elementos, certo? Começando aqui pela córnea. A córnea, meus queridos, se vocês visualizarem na figura anterior, é justamente uma membrana plasmática constituída, certo? De uma forma transparente, constituída por estruturas fixas e que tem uma função enorme na proteção do globo ocular, da lente natural do olho humano. A esclerótica, ou a esclera, como é chamado, é o branco do olho. É aquela região lá onde se encontram os vasos sanguíneos do olho humano. Também tem a função de proteção mecânica. Nós temos a coroide. A coroide é um revestimento membranoso e vascular, localizado dentro da esclera ou da esclerótica. Sua função se resume em nutrir as camadas dos olhos. A íris é justamente a parte colorida do olho humano. É a estrutura funcional, funciona como o diafragma de uma câmera fotográfica, certo? Controla também aí a pupila. E a pupila, meus queridos, esse pretinho, essa bolinha do olho, ela tem uma função enorme de controlar a entrada de luz no teu olho. Ela geralmente tem a sua estrutura dimensional de 2 a 4 milímetros. Quando nós estamos diante de ambientes com muita luminosidade, a pupila ela se contrai para melhorar a acomodação visual. Quando o ambiente tem pouca luminosidade, ela se dilata para melhorar a acomodação visual. Nós temos aqui o cristalino. O cristalino é a lente natural do olho humano. É uma lente do tipo convergente, formada por águas, proteínas, minerais, certo? A retina é justamente o local onde a imagem se forma no olho humano. É rica em células fotorreceptoras. É uma região onde está lá localizado os impulsos nervosos, onde as informações chegam e ficam decodificadas. Ou seja, meus queridos, é justamente na retina onde se formam as imagens. É justamente na retina onde nós vamos encontrar células receptoras, como os bastonetes e os cones. Os bastonetes são as células responsáveis pela visão preto e branco, e os cones responsáveis pela visão em cores. Chegamos ao nervo óptico. O nervo óptico é justamente o responsável em levar os impulsos nervosos do olho para serem decodificados no cérebro. Interessante falar para vocês nesse momento
que a imagem ela é formada na retina e de forma invertida. E é justamente o cérebro que faz essa decodificação, fazendo com que a imagem fique direita e a gente consiga visualizar, obtendo uma certa simetria. Então, os nervos ópticos eles têm essa função, levar os impulsos nervosos do olho para serem decodificados no cérebro. Humores dos olhos. Nós temos aí o humor aquoso. O humor aquoso é aquele localizado na frente do olho, ali entre a córnea e o cristalino. É responsável pela lubrificação. É justamente onde saem as lágrimas, certo? A função primordial do humor aquoso é lubrificar a lente natural do olho humano, que é o cristalino. Já o humor vítreo, certo? É semelhante a um gel e fica após a lente natural do olho humano. É formado basicamente por um ácido hialurónico, certo? Então, o humor vítreo fica atrás do cristalino, o humor aquoso na frente do cristalino. E interessante, quando eu trago essa imagem para vocês, sobre a formação da imagem dentro do olho humano. Percebam que você tem um objeto aí na frente e observem lá, ó, esse objeto, a imagem dele vai ser formada lá na retina e de forma invertida. Repetindo para vocês, quem faz essa decodificação é o cérebro, né? Esse órgão perfeito do corpo humano. Queridos, agora vamos dialogar um pouquinho sobre as principais anomalias da visão. Cuidado, não chamem de defeitos, são anomalias, certo? Anomalias, essa palavra significa anormal ou anormalidade, certo? Se vocês observarem, grande parte da população brasileira sofrem com problemas ou com anomalias de visão, certo? Dentre elas, as principais são a miopia. O que é a miopia? O míope é aquela pessoa que tem problema na constituição do seu globo ocular. O míope, ele enxerga bem de perto, mas ele tem problemas em visualizar objetos que se encontram a determinadas distâncias. Para fazer a correção da miopia, ou é através de cirurgias, ou através de uso de lentes do tipo divergente. Fazem com que os raios se divirjam para que a imagem seja formada antes da retina. Um detalhe importante, meus queridos. O míope, certo? Ele tem um globo ocular alongado. E a imagem é formada antes da retina. Por isso que se usa lentes do tipo divergente. O míope tem o globo ocular alongado, a imagem forma-se antes da retina. É por isso que temos que usar lente divergente para que os raios se prolonguem e a imagem seja formada justamente sobre a retina. Lembrando mais uma vez que o míope ele tem problemas de visualizar objetos distantes. Ele consegue enxergar bem de perto. Já a hipermetropia é o contrário. Se o míope tem problemas em visualizar objetos de longe, o hipermétrope tem problemas de visualizar objetos que se encontram próximos a ele. Se o míope tem um globo ocular alongado, o hipermétrope tem um globo ocular achatado. É por isso, meus queridos, que o hipermétrope tem que usar lentes do tipo convergentes, certo? Lentes do tipo convergentes, para convergir os raios para que a imagem do objeto seja formada sobre a retina. Então, vamos entender assim, hipermetropia, contrário da miopia. O míope, dificuldade de enxergar de longe. Hipermétrope, dificuldade de enxergar de perto. Correção da miopia, lentes divergentes. Correção da hipermetropia, lentes convergentes. Presbiopia ou vista cansada. Geralmente, queridos, a presbiopia ela começa a partir dos 40 anos de idade, que é justamente um período, uma faixa etária, que os músculos ciliares vão ficando mais enrijecidos. E aí vai dificultando a focalização. Como os músculos ficam mais enrijecidos, a focalização ela não se dá de uma forma perfeita. É por isso que o presbíope, ou visão cansada, tem que usar lentes
tanto divergentes como convergentes, porque ele tanto apresenta miopia como hipermetropia, certo? O astigmatismo. O astigmata é aquela pessoa que tem problema, principalmente para visualizar em ambientes com muita luminosidade, certo? É uma anomalia justamente provocada pela imperfeição da córnea. Ela é tanto mais achatada, como ela é mais alongada do que o normal. O astigmatismo, certo? Deve ser corrigido através de cirurgias ou de uso de lentes cilíndricas, que podem ser tanto convergentes como divergentes, certo? Então, bota na cabecinha de vocês, o astigmatismo é provocado pela anomalia, imperfeição da córnea. O astigmatismo, justamente, a pessoa tem dificuldade em enxergar ambientes com muita luminosidade, é como se a imagem ficasse turva, embaçada. E tem que ser utilizado para corrigir essa anomalia com o uso de lentes cilíndricas, ou convergentes ou divergentes. Outra anomalia também bastante comum é o glaucoma. Também pode acontecer com pessoas com maiores idades, a partir dos 40, 50 anos de idade. Isso não significa dizer que quem é mais jovem não possa ter glaucoma. Pode sim, porque o glaucoma também ele tem uma certa carga genética. Mas vamos lá, e o que significa o glaucoma? Glaucoma, querido, está relacionado à pressão intraocular, certo? Justamente por conta do humor aquoso, que é responsável pela lubrificação. Como vai ter uma carência de humor aquoso, a pressão intraocular aumenta. E o glaucoma, meus jovens, se não for tratado, se não for cuidado logo cedo, pode levar à cegueira irreversível, certo? Que é causada justamente pela destruição do nervo óptico. Então, fiquem espertos. O olho ficou avermelhado, os vasos sanguíneos dilatados, olho coçando, como se fosse queimando assim. Você deve procurar o oftalmologista o mais rápido possível para fazer o seu tratamento, ou usando colírio ou usando outro tipo de medicamento. Catarata. A catarata, gente, é um problema já no cristalino, que é a lente natural do olho humano. Geralmente ocorre a partir dos 50 anos de idade. Pode ser resolvido através de um processo cirúrgico, certo? A catarata, gente, a lente natural, que é o cristalino, ele fica meio que coberto por uma carnezinha, meio acinzentada, certo? Dificultando a focalização e dificultando a visão perfeita. Então, a catarata ela pode se dar aí a partir de 50 anos e pode ser resolvida por um processo cirúrgico. Daltonismo, outra anomalia. O daltônico também tem origem genética. O daltônico é justamente aquela pessoa que tem problemas em visualizar algumas cores primárias, principalmente o vermelho e o verde. O daltonismo é uma carência de cones, que são células receptoras sensoriais. E os cones são responsáveis pelas cores, visão em cores. Então, o daltônico ele tem carência de cones na sua estrutura do globo ocular. Geralmente muita dificuldade em visualizar as cores primárias, que é o verde, vermelho e o amarelo. Conjuntivite. Conjuntivite é uma inflamação. Inflamação pode ser causada aí por bactérias ou por vírus. Geralmente, quem tem essa inflamação no globo ocular fica aí com os olhos avermelhados, ardendo, como se tivesse areia dentro. Incomoda bastante. E o procedimento é procurar um oftalmologista, um médico, para que ele possa utilizar um colírio, certo? E não é qualquer colírio, é um colírio que contém aí, certo? Antibióticos para poder combater aí as bactérias. Então, deve ser passado através de uma prescrição médica. Então, a conjuntivite ela pega, certo? Justamente por conta de ser causada por uma bactéria ou por um vírus, e causa esse incômodo,
esse incômodo na visão do ser humano. Estrabismo. O estrabismo é interessante, gente. É também conhecido como vesguice. É aquela pessoa que tem dificuldade em focalizar um objeto com os dois olhos. Se o olho esquerdo está focalizado, o olho direito está fora do foco. Ou vice-versa. O estrábico é aquela pessoa que tem uma deformação justamente no foco do globo ocular. Pode ser corrigido através de uso de óculos ou por procedimentos cirúrgicos, certo? Aquela pessoa que tem o estrabismo tem uma visão tridimensional. Ela tem sérias dificuldades de focalização. Então, meus queridos, na aula de hoje, nós tivemos aqui a oportunidade de estar dialogando com vocês sobre esse sistema óptico perfeito que é o olho humano, onde nós falamos as principais partes que compõem o olho humano, que é super importante que vocês saibam, além das partes que saibam a funcionalidade de cada uma, e depois nós dialogamos com as principais anomalias, né? As anomalias que podem ser corrigidas através de uso de lentes e que devem ser observadas aí desde cedo. Então, desejo para vocês aqui, nessa aulinha de hoje, que vocês possam ter compreendido. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar aqui. Reforço a importância de vocês estarem realizando as atividades dentro da plataforma Classroom. Reforço a importância de vocês estarem participando das aulas pelo Meet. E, acima de tudo, que estejam fazendo as atividades propostas. Certo? Então, desejo para vocês uma semana abençoada e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. E façam essas atividades. Irei postar esses slides aí dentro da plataforma. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro.